muito obrigado por participar mais uma vez no nosso ciclo de webinários. Nessa oportunidade, vamos tratar o ciclo de vida do desenvolvimento de software com a Nexus with AI. Vai ser ministrado por Marcela Fernandes e Gonçalo Moraes, que trabalham na Globant. A dinâmica é a mesma que sempre. Vamos ter a apresentação primeiro e depois uma instância de perguntas e respostas. Eu quero lembrar que esse webinário tem interpretação simultânea para português e inglês. Para poder acessar a interpretação, simplesmente clica no ícone que tem abaixo na tela e escolhe o idioma desejado. Então, deixo com os palestrantes e a gente se vê na instância de perguntas e respostas. Por favor, pessoal. Muito obrigada, Aníbal. Olá a todos, obrigado por estar aqui conosco. Junto com Gonçalo, fazemos parte da equipe de Fastco Studio da Globant, estúdio especializado no desenvolvimento Xenexus. E estudo que geralmente dá como principal serviços, modernização da Xenexus e também a adopção de inteligência artificial. Hoje vamos apresentar o ciclo de vida de desenvolvimento de software Genexus com inteligência artificial. Para iniciar um pouco de história, lembra nesse logo? Talvez esse logotipo, talvez sim, em 1989 se lança ao mercado Genexus, a primeira ferramenta inteligente para criar e manter software de forma automática. A Xenexus foi pioneira no uso da inteligência artificial generativa, gerando código de forma automática e de forma precisa, orientado à criação de sistemas empresariais de emissão crítica, sempre com o objetivo de simplificar e de acelerar o desenvolvimento. Vamos falar também da Xenexus Next, a nova versão da Xenexus, e mais do que uma nova versão, é uma evolução da Xenexus e expõe uma nova forma de programar, de trabalhar, assistida pela inteligência artificial. Também vamos falar de outros agentes de inteligência artificial que vão nos apoiar em diferentes etapas do ciclo de vida do desenvolvimento. Nós, em Fast Code Studio, aplicamos muito esses agentes que vamos falar hoje para nossos projetos de diferentes tipos e realmente tivemos ótimos resultados. Então, em definitivo, consideramos que combinando o uso da Xenexus com agentes de inteligência artificial, podemos realmente otimizar, acelerar nosso ciclo de desenvolvimento e, em definitivo, ter um processo bem mais eficiente. Vou introduzir a suite agêntica. A Globant foi realmente o partner developer de empresas de software, de companhias, as mais visionárias tecnológicas por mais de 20 anos, e dessa experiência combinada com a revolução da inteligência artificial nasce Global Coda. Coda é uma suite agêntica concebida com a ideia de que o software deveria ser construído de forma mais colaborativa, mais rápida, combinando a criatividade do ser humano, das pessoas, com o poder que nos dá a inteligência artificial, apontando as diferentes etapas do ciclo de vida do desenvolvimento de software. Coloca no centro a pessoa como orquestrador dos diferentes agentes. Ao especialista é muito relevante, já que tem uma função essencial quanto à revisão, validação do que gera ou gera nos diferentes agentes.
Ou Es seja, decir, que está a cada pessoa ou persona, los agentes, y con e com eso isso tengo combinado temos un uma equipe equipo realmente realmente com muita con mucha potência para potencia trabalhar. para trabajar. Esta Essa es é la a base de, base de uma nova una nueva modalidade de modalidad de serviços servicios da Globant, de Globant que se denominada denomina AI Code. AI Pod. Coda. Inclusive, Incluso esse tipo este tipo de de, equipo y esta de conformación de equipos, tal equipe, cual lo como estou estoy comentando, comentando, ha dado lugar também también propiciona à en los equipe últimos años outras a otros funções que nuevos têm a ver roles que tienen que ver justamente com justamente con isso, esto, que son el AI Architect, que AI como bien ya Engineering, el AI já o AI ya como cumprindo cumpliendo uma un rol função de uma de una forma de manera trabalhar um pouco un poco diferente diferente a daquela lo que que veníamos estávamos habituados. acostumados. Nessa En linha, esta línea, então, entonces, se que cria se crea Coda, que CODA, em que en definitivo é uma definitiva es una suíte suite agéntica agêntica que que combina e combina y que tem tiene agentes de agentes inteligência de inteligencia artificial artificial e y também también herramientas ferramentas de low de code, low code, plataformas de low plataformas de code, low code, no code, com con assistentes de inteligência inteligencia artificial artificial embebida incorporados, y apunta apontando a a cobrir de cubrir de ponta a punta a ponta o punta ciclo de desenvolvimento, ou es seja, decir, cobrir cubrir diferentes diferentes etapas, etapas, acelerando cada acelerando uma cada una de delas. ellas. Coda é CODA está construída construido sobre sobre Global Global Enterprise Enterprise AI. AI. Em En particular, particular, e vendo os viendo diferentes los diferentes módulos, módulos, está dentro está de um dentro de uno deles, de ellos, mas vamos pero vamos a comentar comentar brevemente de que brevemente de qué se tratam os tratan los outros. demás. Temos um Tenemos módulo un dentro módulo de dentro de Enterprise Enterprise AI, AI, que que é es o la console consola que está dirigido dirigida a a usuarios administrativos, administrativos, donde usuários, se onde se administra maneja todo tudo lo que tem a ver com a referente a la segurança, seguridad, la observabilidade, observabilidad, toda a la administración administração de de costos custos y e configuraciones configurações asociadas. associadas. Depois Luego temos tenemos o Lab, el Lab, que que é está dirigido a dirigido a usuários usuarios construtores, a quienes aqueles que crean criam los os agentes, agentes, con diferentes tipos, diferentes tipos, por logicamente, supuesto. não só También agentes, mas gente que processos diseña los agentes, agênticos, fluxos flujos e y ferramentas herramientas ou como tools. luego Depois de en Station, Station, aí ahí sim é sí o es el módulo módulo orientado orientado aos a los consumidores de consumidores de agentes. agentes. Nesse En este caso, caso, e em The en The Station Station se está o encuentra Coda, CODA. ¿no? De alguma De alguna forma, manera é um es lugar un lugar en el onde vai cual va a ser um ser un repositório conforma un de repositorio diferentes de diferentes agentes, agentes, onde as donde las pessoas que personas que vão lo van a utilizar utilizar têm van a tener facilidades para facilidades para explorar o explorar que lo que há, hay, descobrir descubrir e poder y poder utilizar e daí utilizar y desde ahí executar os ejecutar los diferentes diferentes agentes agentes que que estão se sendo están propostos. Em proponiendo. En particular, particular, os do los de CODA CODA refieren referem ao ciclo al de ciclo vida de de vida de los desenvolvimento de procesos. software. Tem, Por supuesto, tiene logicamente, possibilidade de posibilidades de compartilhar e compartir y opções, opciones, inclusive para inclusive criar os para crear sus próprios propios agentes, agentes, en el porque sentido se de que algum se vuelven agente de agentes interesse, que pode se puede se tomar como tomar como base base e y luego se criar na crean en parte la do parte lab. de lab. Agora Ahora vemos um vemos un pouco poquito uma tela una mais pantalla más detalhada detallada de de como cómo se é hace Station em en particular. particular. Vemos um Es un conjunto conjunto de de agentes agentes que fazem que son parte da parte de CODA. CODA. Como Como les falávamos, decía, essa é uma es una forma forma de poder de comunicar também, comunicar también y compartilhar com o compartir resto con da el resto de la organização organización boas buenas práticas, prácticas, herramientas ferramentas e y todos os todos los agentes agentes que que se pudieron, foram que sendo se fueron criados. creando, ¿no? Normalmente o que Normalmente lo que acontece é que pasa justamente es que da a partir de la experiência experiencia y de la e aplicación de das buenas boas prácticas práticas surge surge un agente que es de útil um para el projeto proyecto e esse y ese agente agente depois vai luego se va madurando naturalmente, madurando pero e luego depois pode puede ser ser aplicado aplicado no mesmo nível de perfectamente en ese solo sucesso proyecto y puede e aplicarse en aplicar-se num otros outro proyectos projeto que é y positivo e bueno, também tiene tem también sucesso e éxito, vai va se perfeccionando también aperfeiçoando en no el uso sucesivo constante uso das diferentes situaciones. situações. Aquí, Como como falei, decía temos um antes, tenemos conjunto un de conjunto de agentes, agentes, mas temos pero también também tenemos ferramentas herramientas de low code, de low code, em en particular particular Xenexus, GeneXus. Hoy hoje día já ya faz parte da incorporó Coda, como como na sua en su versión, versão e digamos, de evolução da producto de Xenexus lanzamiento. Next. Se Si miramos vemos un poco más en detalhadamente um detalle, un exemplo ejemplo, dentro do que dentro seriam esses de estos agentes, por agentes, por exemplo, ejemplo, o el agente agente de de definición de definição de producto, produto, vão ver ahora também que también alguns hay algunos detalhes detalles que
que são bem interessantes quanto, por exemplo, nesse caso, à facilidade de uso associada a cada uma, ao modelo que está por trás desse agente, que nem todos os agentes ou nem todos os modelos aplicam para todos os agentes. Naturalmente, devemos encontrar qual o mais adequado dependendo da tarefa desse agente que vai resolver. Também temos, como vemos, uma valorização, há uma descrição, a documentação, também é associada a que indústrias aponta, onde pode ser aplicado e se relacionam entre eles. Tudo isso também, de alguma forma, é um mecanismo muito importante e forte de reutilização para a organização e uma forma de poder democratizar o uso dos diferentes agentes. Como, por exemplo, nesse exemplo, o modelo Gemini, que se vemos esse aqui e outro, de TestWriter, é o modelo Scrum. De novo, pode se fazer revisão, fazer consulta, tudo isso com a ideia, dentro de Global Enterprise AI, dentro de Station, poder publicar e compartilhar e, como dissíamos no início, fazer que o ciclo de desenvolvimento de software seja mais colaborativo. Em definitivo, como fazemos isso? Essa suite Coda cobre os diferentes agentes, vimos dois exemplos, mas vamos ver mais outros, as diferentes etapas, para o que definição de produto, o que designer, o que codificação, testing, o que seriam agentes, e depois também faz parte da coda, que logicamente vamos comentar, é o uso da Genexus dentro dessa suite agêntica. Portanto, agora vou comentar em primeiro lugar quanto ao produto. Vamos voltar sobre o exemplo mostrado de definição de produto. Esse é um agente que utilizamos nessa fase, que realmente se utiliza muito e dá bons resultados. Cobre principalmente o que seria definição e permite incorporar diferentes documentos, por exemplo, documentos de requisitos, reunião de destaques, e também permite fazer o upload de áudios, reuniões, de entrevistas, e também tudo isso é processado, transcrito, faz resumo, e com todos os insumos que conta, finalmente cria o que são as histórias do usuário. Portanto, essa ferramenta, depois de criada, que cria essas épicas histórias de usuário, permite, faça uma intervenção humana. Logicamente, eu tenho que ver o que foi criado, eu vou ajustar, mas o trabalho o facilita muito realmente. Permite modificar essas histórias do usuário, também permite exportar para diferentes formatos e também permite essa interface tem com Shiva também para passar para essa ferramenta. Todos os agentes, é muito interessante tudo isso das ferramentas e tudo que podem utilizar e intercambiar. Nesse caso, realmente é de muita ajuda, porque de alguma forma também conseguimos concentrar tudo o relacionado com um projeto, também vamos deixando de alguma forma ordenado, também determinado processo associado ao que é a definição de produto. E realmente comprovamos apenas com a parte de transcrição e resumos, nem falar de ter uma versão e gera o backlog do produto, em algumas questões, algo que realmente levava muitas horas, agora são minutos. Logicamente, sempre com a visão e a revisão do lado do especialista,
E outro ponto realmente muito importante é que todos os insumos devem ser bons insumos. É fundamental que tudo o que seja gerado seja de boa qualidade, justamente para que o resultado do agente seja adequado. Além da economia do tempo, realmente a qualidade que nós podemos conseguir é bem maior, justamente com essa combinação de agentes e intervenção humana e trabalho conjunto. Realmente melhoramos tanto o aspecto do tempo quanto da qualidade. Quanto ao designer, Coda tem a gente que aplica que o que permite que ideias que a gente vai tendo quanto a esse design, o fluxo que vai levar em frente o sistema, como fazer a experiência do usuário, os diferentes passos. Também, a partir nesse caso, pode-se utilizar um prompt a partir das ideias, a gente indica o agente e gera diferentes user flows, indicando prós e contras de cada um deles, permitindo escolher e editar alguns, e isso depois ser transformado em wareframes e eles também podem se levar a ter uma definição de interface de usuário de alta qualidade. Nesse caso, além de que também possamos entrar as ideias e documentação, uma das entradas justamente desse agente é também o resultado do outro, ou seja, das épicas e histórias dos usuários, seja mediante o agente, é um insumo justamente para esse agente de design. Assim sendo, conseguimos passar de ideias dessas histórias de usuários para que haja um design que pode chegar na tela de alta qualidade, inclusive. Quanto a coding, há um agente que apoia as tarefas de codificação, permite e ajuda a codificar, a limpar, a documentar o que possamos fazer. Nós, do desenvolvimento de Nexus, vemos como algo complementar, como para se temos que adicionar algum option allocation, devemos criar, então podemos perfeitamente nos apoiar nesse tipo de ferramenta que resolve muito desenvolvimento específico para algum elemento que queiramos adicionar ao sistema. Em testing, comentamos um caso recentemente, quando coloquei o exemplo de Coda, víamos o test writing. É algo muito utilizado em geral, um caso que aplica muito inteligência artificial generativa quanto à criação de casos de prova. Também, além desse caso, desse exemplo, temos outro agente que é de ajuda, que é o Test Analyzer, que, por exemplo, o que faz é avalia determinados casos de provas que temos para determinados sistemas e gera, com base na listagem de épicas histórias de usuários, confere um pouco se esses casos têm uma cobertura adequada, conforme o teste, e se não, fazem a melhoria, geram adicionais, como em todos os casos mencionados, sempre geram resultados que alguém especialista em testing tem que revisar, tem que conferir e com a possibilidade de mudá-los. Mas às vezes acontece, de novo, não só pelo tempo, mas pela qualidade. E tem casos que talvez não tenhamos visto antes ou não sabíamos sobre um caso determinado
E aqui vemos um aplicativo muito bom desse agente, uma aplicação desse agente. Também temos há muitos dentro do teste, mas os mais relevantes é o Writer, esse, e há outro que ajuda navegando pelas páginas, então faz print de telas, confere se encontra algo que não esteja bem, erros de rendering, se há algum erro ou problema quanto à acessibilidade, ao cumprimento de normas de acessibilidade. Também essa ferramenta é verdadeiramente muito útil. Aponta novamente a melhorar a qualidade combinada com o trabalho de um especialista que pode levar em frente essa tarefa. Também, como comentado, a Genexus faz parte da Global Code para, logicamente, utilizamos como plataforma para modelagem, modelo, criação e devolução dos sistemas empresariais, muitas vezes, a grande maioria das vezes empresariais e de missão crítica. Então, agora, Gonçalo vai continuar para contar um pouco sobre essa sessão. Obrigada, Marcela. Bom, queria agradecer a todos os que estão aqui conosco nessa apresentação. Pessoalmente, é uma excelente oportunidade de gerar comunidade. É muito importante para todos criar comunidade, compartilhar nossos conhecimentos e experiência. Eu vou falar da experiência, do entusiasmo que tenho com tudo isso, porque realmente é uma coisa muito boa, uma bomba no bom sentido, GeneXus Enterprise AI e GeneXus Next. Eu uso a diário, estou totalmente surpreso e gostaria muito que depois dessa sessão vocês fiquem com esse entusiasmo e vontade de utilizar, jogar, experimentar nesse mundo que, sinceramente, todo dia há muitas pessoas trabalhando para nós para poder utilizá-las e que cada vez nosso foco seja a qualidade dos produtos e não todas aquelas coisas que andam por aí e que fazem que percamos tempo. Então, temos foco aqui. Esse entusiasmo não é do nada. Indo um pouco, Márcia, se você quer ir para o próximo slide. De novo. Logicamente, todo mundo aqui não me conhece, mas aqueles que sim, sabem que eu tenho muitos anos na Genexus. Sou grande usuário e amo essa plataforma, sempre amei e amo que estejamos nessa viagem que é Genexus Next, porque Genexus Next é uma viagem, não é a nova versão da Genexus, muda a forma de trabalho, muda o paradigma, muda os desafios, mas sempre com o foco de melhorar a qualidade e num melhor tempo. Então, o que oferecemos com Next? Sabemos que com Next temos um entorno forte para poder evolucionar os sistemas empresariais, inteligentes, críticos, tudo o que integra uma plataforma de um sistema para uma empresa. Que combina a Nexus Next? Combina, e isso para mim é ótimo, combina inteligência artificial ou inteligência simbólica. Antes, há 35 anos, quando foi gerado o Xenexus, era um software que gerava software. Quando perguntavam o que é Xenexus, é um programa que gerava programa. Isso vai permitir que, com linguagem natural, vamos gerar programas que geram programas. Eu vejo desse lugar que parece uma simples frase, é uma economia fundamental de tempo. Por quê? Nesses anos, também a Genexus construiu desenvolvedores Genexus, uma forma, uma metodologia de trabalho que é própria a Genexus. Nós pensamos
Os sistemas end-to-end, nós trabalhamos em todo o ciclo e acelerar cada ponto, cada lugar, acelerar cada avanço é utilizando as ferramentas, vai colocar o foco e fazer duplo clique na qualidade dos produtos. Eu faço um parêntese, eu uso o Global Enterprise AI o tempo todo, faço teste com a gente para todo uso do produto, quando faço entrevista, quando falo com meus colegas, quando faço resumo, e realmente são todas as ferramentas de code, o que podemos fabricar é impressionante. E Next entra na jogada porque está envolvido em tudo. Next é Global Enterprise AI. Com Next, nós podemos começar a fabricar esses sistemas. Podemos ir para o próximo slide, Marcela. Que conseguimos com Next é estar, e agora vamos ver por quê, estar atualizados em toda essa movida de inteligência artificial, não só presentes, um passo na frente. Eu considero isso e fundamento isso, porque não só trabalho sobre a experiência com low code, mas também com o sistema. E o que faz isso? Xenexus e o Low Code temos o mesmo desenvolvedor nativo. Nós desenvolvemos e no final do caminho o que temos é uma inteligência determinística. A mesma entrada geramos, a mesma saída, e isso não é menor. Em que parte nos acelera a inteligência artificial? Na criatividade na hora de criar código Xenexus. Dos 35 anos, não tenho 35 anos de experiência, tenho 29, e que fique registro disso, mas tenho muita experiência com isso. E eu quero que, vamos para o próximo slide, Marcela. Eu quero que isso que estamos vendo é o IDN, o ID. De um lado, do lado direito temos Nexa. Next, para começar, está integrado com a gente. Podemos criar todos os objetos que hoje criamos na Genexus, é integrado com o Genexus Server. Eu posso trabalhar na minha máquina, tenho instalado Next e também tenho o Genexus 18, falo entre eles, trabalho, faço toda aquela orquestra. E aos poucos comecei a trabalhar e cada vez mais com Nexa, primeiro como uma assistente, onde Nexa começa a assistir em atividades ou coisas que eu tinha preguiça de fazer, criar um domínio, cria isso, faça aquilo específico. Depois eu percebi, assim que ia utilizando e que eu vou criar uma agente, começo a fazer que seja mais grande, Nexa, e se transforma numa outra coisa todo dia. Eu quero dar um exemplo e contar um exemplo de como o segredo é falar com Nexa. Porque eu posso usar como assistente, eu te peço coisas, cria objetos, domínio, tudo o que eu peço, agentes. Mas eu vou dando ordens e vou revisando meu código. Vou revisando todo o tempo todo. Isso dá qualidade. Mas aos poucos começo a conversar com Nexa de diferentes formas. No início pedia muita coisa e fazia o que eu podia, interpretava e fazia o que podia. Depois eu percebi que a minha conversa com Nexa é mais produtiva se eu sei falar com ela. E aí comecei a perceber que o que eu estou fazendo, toda vez mais e melhor por todas as interações que eu vou dando, é programar. Hoje estou programando a linguagem natural. Logicamente, é aos poucos. Exige um point review, uma validação. Quando a Nexa gera coisas, eu
vejo e eu sei o que está cheirando, sei se está bem, sei se não está bem, se há erros, se o forite é ótimo ou não. Mas eu estou programando linguagem natural. E não é que cheire o código nativo, cheira conhecimento, cheira os certos nexos. Isso eu acho que é uma das grandes diferenças. Nós cheiramos com Nexa conhecimento, cheiramos vínculos entendíveis para outros desenvolvedores. Geramos um gap bem pequeno da história do usuário até o produto final. Isso geramos com a Nexa. Isso estamos no dia a dia melhorando. É uma linguagem de programação. Nexa deve ser usada porque é um novo paradigma. Nosso futuro linguagem de programação. E vai depender dos programadores, que somos nós. Somos a comunidade, de como interagimos com ela. Eu vou dar um exemplo real, com base em fatos reais. Além disso, tenho sempre Next aberto de como eu fui aos poucos pedindo as coisas. Pedi, porque isso se trata de integrar, aprender, integrar e aprender. Eu falei, bom, preciso fazer um sistema e-commerce. A minha primeira pergunta, o que você sugere? E começa a sugerir um monte de coisas. Eu tentei dizer sim, algumas, outras não. E aí a gente se perdeu um pouco. Mas nas próximas interações eu fui mais específico, pedir menos coisas, mais concretas, mas também tão concretas assim não. Pedir, pode criar os domínios usualmente usados no sistema de e-commerce? E ele criou um monte de domínios, previamente falou, você concorda com isso? E eu falei, eu fiz uma revisão, sim, criei isso sim. E depois eu pedi o modelo de dados para esse e-commerce básico, para ir começando, e ele cria o modelo de dados. Faço uma revisão e já usando os domínios que antes tinha criado. Vou ganhando passos. Depois, se eu pedir, eu digo, bom, esqueci. Realmente esqueci. Falei, preciso que você mude alguns atributos secundários por subtipos. Você pode fazer isso? E eu não falei isso, mude por aquilo, aquilo por aquilo, não. Eu falei, se ele podia fazer. Ele faz um preview, concorda, me pergunta, e tinha feito de forma perfeita. Logicamente, precisamos revisar, porque somos os especialistas, nós que conhecemos essa linguagem da Genexus e conhecemos e sabemos que isso no final vai gerar tal coisa. Mas está gerando subtipos. E então eu continuo pedindo, e agora eu digo, como qualquer negócio de e-commerce, eu preciso registrar os favoritos dos customers, dos clientes. E aí eu vou dando cada vez menos coisas, porque vai pegando todo o contexto, toda a nossa conversa, que é todo o contexto de Next. Então eu tentei fazer a mesma coisa, ir pedindo aos poucos e ele vai criando customer favorite, as relações, sugere, estruturas. Você não quer por isso como API? Algumas coisas eu digo que sim, outras não. Então, toda vez eu tento trabalhar em Next, aos poucos. Depois eu digo, tenho terminado a lógica, uma lógica complicada de negócio. O que é isso? Algo que pede o usuário, que surge uma história do usuário, onde usaram no Coda, que há para criar os casos de uso. Isso vai chegar muito rápido. E eu falo com Nexa e ela vai sugerir, além da minha experiência de como solucionar essa funcionalidade, vai sugerir o que fazer. É um caminho pronto? Sim, claro que sim. Por quê? Porque é um monte de coisas que vai criar e vão surgindo. Há algumas, muitas que já são geradas otimamente até o final e outras que precisam de uma revisão detalhada, onde faço alguma modificação e pronto. Esse é o assunto, sai funcionando. Portanto, depois eu digo, bom, eu preciso agora
Ainda eu não decidi, e eu digo isso de verdade, porque a potência que dá Nexa é tão para front, para end. Em front, nós trabalhamos muito forte com os padrões, Tatuí, Plus, porque tem as equipes trabalhando para estar em linha com Nexa, e serve para tudo. Mas em um momento eu digo, vamos para o próximo slide, Marcia. Eu peço para a Nexa, vou esquecer desse sistema que estou fazendo. Vou começar a dar um pouco mais, a exigir um pouco mais. E eu digo, bom, vou falar com você de como podemos expor uma solução aqui. Como podemos expor uma solução Nexa? Temos uma conversa e eu falo que eu quero para esse sistema e-commerce, para determinado cliente, eu quero fazer, sei lá, algo determinado. Eu quero que o aplicativo final possa fazer chat com os dados, um chat conversacional. E vimos idas e voltas e sugere até como fazer as coisas. A quem ajuda? A todos. Ajuda a um júnior, a um sênior, a um especialista, a todos. Em que? Em colocar o foco onde devemos colocá-lo. É nosso código GeneXus no final, para que seja de excelente qualidade, porque o outro já sabemos que a GeneXus no final gera código de qualidade e determinístico. Isso já temos. Há muitos anos temos isso. Hoje devemos nos focar em melhorar a qualidade de todos os sistemas, de todos os nossos clientes, e que melhor forma de poder não desviar a atenção que não seja coloca o foco na qualidade de desenvolvimento, melhorar o performance, em tudo que devemos trabalhar. E no final das contas, eu percebi que o que eu estava fazendo com essa conversa, em alguns lugares, não fluía a comunicação. E tendo uma conversa com colegas sobre como falar com inteligência artificial, tem que ver isso. Às vezes não ser tão explícito e às vezes não ser tão breve, buscar o equilíbrio na hora, pronto, na hora de criar um prompt. Às vezes, a inteligência artificial precisa algo mais doce, outras vezes é filha do rigor. E o que devemos fazer nós é encontrar esse equilíbrio, essa forma de falar. E com essa queremos fazer, começar a perceber cada um, é uma tarefa de todos os desenvolvedores, falar com essa e entender como funciona, como dispara isso, porque aí é onde vamos estar programando com Nexa. Aí é onde vamos melhorar nossas idas e voltas, e aí onde vamos acelerar dia de integração. Eu falo cada vez mais rápido com a Nexa, cada vez gera melhores coisas, e não é que Nexa esteja mudando todo dia, é que eu estou aprendendo a programar com ela. Isso é muito importante para mim. Então, se alguma coisa eu quero contagiar é que comecemos, e por isso eu coloquei esse slide no meio, comecemos a ter essa visão de que em algum momento vamos programar em linguagem natural, mas precisamos gerar esse código GeneXus porque sabemos, eu não quero gerar outra coisa, eu quero gerar código GeneXus porque sei que esses 30 e poucos anos gerando código nativo faz o que realmente é. Eu me afasto desse lugar, eu me foco no que estamos agora, daqui para frente. E posso gerar com a Nexa agentes. E os agentes estão integrados, estamos integrados com Global Enterprise AI, onde posso customizar os agentes. Gero a Nexa, vou para o console, customizo, e além disso posso consumir os agentes com a API do outro lado. Algo que fizemos, por exemplo, e eu quero contar. Mas algo que fizemos, eu quero usar esses agentes, todos os agentes que eu crio dia a dia, eu quero usar dentro do meu código GeneXus, GeneXus 18. Fizemos uma extensão com base em que nós estamos também focados em outra linha, mas do lado da modernização de código, integração de velhos sistemas,
Então, precisamos, temos um mundo rico de agentes, quero integrar a Genexus, quero que fale com Genexus para que comece a me ajudar na modernização, em que todos deveríamos ir para a Next. Fizemos uma extensão onde nos integramos com a gente de Global Enterprise AI, onde escrevemos o que queremos fazer. Documentação, escrevemos de sugestão de código, escrevemos de correção, sugestões de correção de código, escrevemos detectores de códigos, de boa prática, de code review, tudo isso que nós dissemos que fazem. A solução foi comunicar, resolver a conectividade entre GeneXus 18 e GeneXus e Global Enterprise AI. Resolvido isso, eu trabalho nos agentes, assim como eu trabalho da Nexa gerando agentes. Então, estamos, tudo é integralizado e precisamos gerar questões para os clientes. Esses cenários devem ser de qualidade. Devem transformar, cumprir com todas as normas de segurança, boas práticas, e já nos dá isso o gerador do Genexus. Já há anos que cumprem e sempre há uma equipe trabalhando por trás para garantir que o que seja gerado seja seguro, tenha as boas linhas de programação, etc. Então, nós nos preocupamos hoje, no nosso dia a dia, que é, desculpem, mas meu foco é precisamos aprender a programar com Nexa o tempo todo. Vamos para o próximo slide. Indo um pouco a a questão, com Fastcall estamos trabalhando fortemente em tudo o que é a capacitação das equipes, em incorporar dia a dia o uso agêntico, em trabalhar dia a dia com Next, com 18, com GeneXus como novo paradigma. GeneXus quebra o tempo todo, se encarrega de quebrar o tempo todo o ritmo normal das coisas, está sempre um passo na frente, porque eu trabalho todo o tempo com muitas tecnologias. Meus colegas trabalham com diferentes tecnologias e é surpreendente o que nós podemos fazer e o que vamos poder fazer, que é o que mais eu gosto, o que vamos poder fazer. E eu quero colocar o foco em que humano continuamos a estar no meio, continuamos a estar no meio. Falamos de code review, vamos transformar em realizar código, revisar. Não, vamos a fazer essa orquestra de soluções, devemos ser especialistas, ler algo e saber que isso vai gerar determinada coisa. Devemos exigir os business analysts, todos devemos nos dedicar a ser especialistas em cada matéria. Por quê? Porque vai ser tanto que vai nos ajudar e está ajudando aos agentes que nosso único foco deve ser a qualidade do que estamos fazendo. E não significa só revisar, significa um monte de coisas, mas com foco. E para mim, isso vai ser uma outra conversa filosófica. Vamos estar no meio sempre, mas quanto mais círculo de a gente possa incorporar dia a dia no meu trabalho, em tarefas que eu não quero fazer, até plataformas, eu vejo todos os agentes que eu tenho para poder me focar no que eu tenho que fazer e os agentes me ajudarem com outra coisa. Não gosto de trabalhar duas vezes, fazer as coisas duas vezes. Então, eu vou criar agentes. E aqui me dedico a falar e programar em Nexa. Isso é ao que estou me dedicando, entender como me fala. E, logicamente, vão sair coisas entre todos nós para melhorar, para otimizar. Mas se não falarmos com Nexa e não utilizarmos todas as ferramentas que hoje temos, vai ser difícil. Então, o contágio que eu quero fazer é isso. Vamos usar o que nós temos. Não pensemos
Pensemos em tudo o pensemos que en todo possamos lo que podemos fazer hacer e y a às veces nos vezes nos centramos centramos un em poco, ainda não faço todavía no hace aquilo. esto. Não, olhem tudo o que Fíjense todo lo podemos que, fazer. Eu prefiro me prefiero concentrar concentrarme em tudo o en que todo já lo que ya podemos podemos fazer e hacer estamos y estamos fazendo. haciendo. Temos Tenemos desafios pela desafíos para frente? adelante, Sim, sí, um un montón de monte. desafíos. Eu gostaria que não No existiese más existisse mais um un cliente, um cliente, un partner, partner con versiones com viejas versões de Genexus. antigas da ¿No? Genexus. Eu não quero Es isso. decir, Então, así que ajudemos ayudémonos todos todos na en la comunidad, comunidade ayudarnos a todos a modernizarnos modernizar-nos. a todos. Temos as Tenemos las ferramentas para herramientas, fazê-lo, tenemos temos los as equipos, equipes, tenemos temos essa la bomba que é bomba que es Global Global Enterprise Enterprise AI, AI, Genexus ¿no? Next. Temos Tenemos treinamento, capacitaciones, temos um monte de como coisas todo, para poder para que colocar nuestro o foco foco na sea qualidade, la a calidad no importa, qualidade pero la calidad e a y la velocidade. velocidad. Isso deve Eso ser es nosso nuestro foco. E foco. eu Y yo acho que creo que isso esto reúne reúne tudo todo para para que logremos, consegui-lo. Não no tengo tenho a menor dúvida la menor disso. duda. Así Portanto, que bueno, do meu desde mi local lugar, aqui, do meu lugar, agradecerles, agradecer muito. Desculpe o meu entusiasmo, mas eu sou soy entusiasta entusiasta y e estoy estou muy muito feliz feliz de de poder poder convidá-lo com as con minhas experiências, compartilhar e con futuras su experiencia. experiências. Y Isso me nada, y eso me ajuda. ayuda Eu a sou muito exigirles que ustedes exigente colabora comigo, conmigo, primeiro, com as primero, con los equipes nos equipos quais que participo participan, sobre a sobre la qualidade do que é calidad de lo que se construído. construye E eu não vou y no voy a dejar parar de de hacerlo. ser Y assim. Isso esto me ajuda me ayuda a a toda a todo el equipe equipo e nos y nos coloca pone a vara muito alta. la vara Muito nos pone alta. muy alta. Então, muito Bueno, muchísimas obrigada gracias. a todos. Marcia, vamos para o Vamos a próximo pasar al slide. siguiente. Bom, Bueno, excelente excelente apresentação. presentación. Muito Muchas obrigado, gracias, Gonçalo, Gonzalo. Muchas gracias, Marcela. Marce. E Y bueno, estamos vamos abertos ahora para el aqui instante para as de perguntas e preguntas y respuestas respostas que que possam ver. Vemos algunas han ido alguma mão levantadas. He tenido levantada, algunas preguntas que ya alguma nos pergunta que han hecho llegar chegou los participantes. Tengo una no de chat. Carlos Temos a Igelchuk de Carlos Igelchuk Argentina que que nos diz pregunta como pode-se cómo obter se puede acesso tener a esses acceso agentes a da estos CODA. agentes de CODA. Olá, Bueno, hola. na En verdade, realidad, The Station é um novo módulo dentro da Global Enterprise AI. Sempre primeiro se habilitam para uso interno. Toda a equipe da Global pode utilizar e gradualmente se incorpora na plataforma diferentes ferramentas, diferentes agentes. Nesse momento está para utilização de uso interno, mas vai ser gradual. Perfeito. Perfecto. Miguel Miguel Solano Solano nos pergunta como é a pregunta cómo es la interação de interacción Nexa com de Nexa com con AKB. AKB. Por Se ejemplo, eu si yo crio creo transações de forma transacciones manual, manualmente, Nexa ¿Nexa las conhece? conoce? O El contexto contexto de Nexa se Nexa se perde pierde de um dia día de de trabalho trabajo para para otro. outro? Bom, há Hay cosas que coisas que siguen continuam em en construcción, por construção, mas supuesto, pero tudo todo que lo que você tú possa crees criar em en Nexa, Nexa, Nexa todos los objetos que crees vai va a ser ser el o contexto contexto de de Nexa. Nexa. O sea, Nexa Nexa vai ter o va a conhecimento da definir sua tu operación. base da KB. Por ejemplo, Por exemplo, en una eu creé criei un um objeto, objeto ¿no? Cuando quando le peço, porque pido, eu yo el otro brinco día, com vale, ela. voy y el otro E día eu le digo, pido, bom, bueno, criei esse esto objeto, eu já ya lo tinha hice. criado. Então, a primeira Bueno, lo coisa primero que diz hace e dice, percebe que já sugere que ya lo hice. existe, ¿Ah? e sugere não Y sugiere no fazer. hacerlo. E além Y disso, además, cuando le digo quando me diz já cuando le digo existe, Nexa, eu le digo, digo, bueno, bom, faça essa hace esta modificação. modificación, Ela venga vai y e sugere uma sugiere la modificação e modificación y faça a la hace. modificação. Por ende, Está no en el contexto, o Este es contexto el é contexto AKB. de Nexa. Outra Lo coisa que otro, você lo que luego pasa, pergunta si es se a minha archivo para tu conversa, plan, se si va vai sendo filtrando, si va salvada, ordenando, salva. no se Aí ve não sei en la bem qual feature a que está, feature que você está, mas pero algo que está se hay algo que fazendo está para haciendo para justamente que justamente mantenha todo mantenga esse todo ese conteúdo contenido e y puedas você possa orquestar el futuro muy orquestrar lejano, por ejemplo, o de cuando você, estés aquilo da buscando algo, equipe, porque porque vamos vamos a ter um tener un server server next. next. Então, Así que isso. nada, yo creo que
vai ser um Va a ser sim, un não sí, agora, mas é no um ahora, sim. pero es un sí. Perfecto, Gabriel Medina. Medina pergunta para quando ¿Cuándo va um a ser el treinamento de Next Next y e Nexa? Nexa, um workshop. Bom, Bueno, vamos Anita, ver os tenemos números, ahí né? las Devemos respuestas. ver isso primeiro. Perfeito. Perfecto. Fabrício de los Fabricio de los Santos, de Santos, Portugal, pergunta: Portugal, nos pregunta, Gonçalo, em geral, Gonzalo, en general, IDES el IDE como cursor como cursor tem que tiene que apagar o borrar el contexto, contexto, porque quando porque você cuando leva llevas muito mucho contexto, contexto começa a comienza a alucinar. Qual a sua alucinar. ¿Cuál es tu experiência com experiencia Nexa a con Nexa? respeito? En que Sim, sí, que depende. depende en que está Cada cada vez vez acontece pasa menos menos eso, isso. No pero al início, principio, y lo hablo eu de falo da experiencia experiência sincera, al sincera. principio No início estaba estava pensada pensada para para base de base de conhecimento conocimientos menor, chicas, hoje hoy ya já está está, pode se manter base de mantener bases conhecimentos gigantes e aos gigantes y a poco poucos va a ser vai ser a mesma lo coisa mismo que e podamos vamos hacer poder trabalhar con nas las mismas mesmas velocidades velocidades que qualquer con ida e IDE vamos y fazer vamos com a hacer Nexa. Nexa. Estamos por esse Estamos en ese caminho. camino. Eu não Estamos, no quiero quero falar adelantar de fechas ni datas nada porque eu porque não no sou soy de yo produto, eu sou soy usuário usuario em Nexa e a Nexa, no Next, não soy de sou Next, de no soy de produto, producto, mas estamos pero todos estamos todos trabalhando trabajando. nisso. A Obviamente, la comunidade, comunidad y nosso nuestro deber, dever tanto de dele e recursos meu, humanos, é dar o es darle feedback ao tipo de al tipo de produto, producto, dessas de estas questões cosas que que pasan. acontecem, mas A mí, hoje não está hoy no me está acontecendo isso pasando comigo, por las cuestiones simplesmente que estoy haciendo las últimas estou fazendo versiones. download das Así que últimas features, voy a tem hacer un doble que clic fazer o y duplo ver si clique escala. em qual a versão. Muchas gracias. Escalante Escalante pergunta como ¿cómo se se vincula a vincula la KV KB criada que com se crea Xenexus con Next Nexus Next com Xenexus con 18? Nexus 18? Bom, Bueno, é eso Nexo en que você Next pode lo puedes fazer é se hacer y después conectar. Xenexus Next Nexus Next tiene su THB KB en su é SQL no server servercito que que tem tiene um en Next. locker. Então, a sua La KB pode KB estar puede estar sincronizada no sincronizada mesmo en una Xenexus conexión Server que es el server 18 que 18 está y a tu sua KB em KB en 18. 18. Pueden estar Desse de esa jeito, manera es que se conecta se com o conecta con Xenexus Nexus Server. Server. Vai ter um Ahora con Xenexus Nexus Next, Next, mas com pero o eso con Xenexus Nexus Server, a Server, única coisa lo que único você que não no pode puedes fazer hacer em con Nexus server, Server se es você está em tener Next un Next sincronizado com um sincronizado con un colega que está em compañero que está en 18, 18, não perfecto. No pode puedes subir, subir por ejemplo, el propio elementos mensaje, por ejemplo, los agentes. agênticos. Perfeito. Perfecto. Marcelo Caruso Marcelo diz, Caruso Gonçalo, pregunta, boa tarde. Gonzalo, buenas. Conforme a sua Según tu visão, como visión, podemos ¿cómo utilizar podemos Nexa utilizar para poder Nexa migrar para uma poder migrar KB una em KB en 9.0 9.0 a o Evolution Evolution ou o diferentes diferentes versões, versiones considerando teniendo en que cuenta tem que tiene, a que tiene inteligência das la features inteligencia de e los bug features fixes y bug gerados fixes em cada versão? en cada versión? Bom, para Bueno, para migrar, a migrar lo primeira primero que te coisa diría sería seria, que no seas más bom, pode que ligar para a gente e ajudamos, No, mas, na pero te verdade, recomendaría as KB, las KB, logicamente, você não obviamente pode abrir puedes uma abrir KB una nova e KB não en pode nueve levar para a incluso en Nexa, Nexa, ¿tá? mas Pero, pero poderia podrías hacer fazer um caminos un caminho, poquito no tan, não me sai a ¿cómo se llama? palavra, mas Claro, está no tan exigidos, exigidos, no tan de ou de golpe, repente ¿no? ir de Ir de 9, 9, fazer uma una conversión conversão, não de una semântica, mas sim semántica sintática da KB, KB, pasarla en e SQL depois Server, de ter a después de tener KB, la KB en un SQL Server, ¿no? como temos a Que partir es en da versão Evolution, Evolution, y ahí aí é bem mais la gente fácil nos empezar a contactar contactar com con los possíveis posibles agentes que agentes que ajudem ayuden a esa com essa situación, ¿no? assistência. Mas há Pero es un trabalho, trabajo y isso es você importante pode escrever por escribir por e-mail e eu email y posso yo puedo dar dar alguma algunas sugestão a sugerencias respeito. sobre Sobre alguns posibles caminhos que caminos que você podrías pode tomar para eso. eh, Obviamente hay que pesquisar. dejarlo claro porque E a esta modernização modernización é um desafio desafío gigante gigante para todos para e para todos y cada cada KB é um KB es mundo un mundo diferente, distinto, mas pero sim sí acelerar acelerar em en alguns muchos pontos, puntos que es é o que lo que hemos conseguimos logrado fazer hacer y lo e o que que vamos continuar a vamos a seguir trabalhar. trabajando en eso. Obviamente, Portanto, agora nunca obviamente irá va a ser, ser, vou transformar puede isso transformar esto nisso en com esto um que no quieres. clique. Yo Isso no não quiero vai que suceda acontecer, não eso y passa pasa nem con nas ninguna melhores modernización. famílias. Perfeito, Perfecto. obrigado. Muchas gracias, Gonzalo. Temos Acá uma de tenemos Eduardo una de Galesi que Eduardo diz, Galeazzi que no, que respondió respondeu, Fede Fede Pascale Pascale, y por las e dudas eu te enviei o responderíamos yo link. Ele también. Me pergunta, pregunta, você me ajuda para ¿quieres começar? material Que en é línea, en ajudas para video? começar com Bueno, workshops, comenzar con material em Nexus Next y linha, bueno, ahí vídeos, les paso. etc. También Marcela, que Marcela, acaba que de se acaba de compartilhar o compartir su dirección por la seu que si e-mail quisieran para entrar em contato com contactarse con ela. ella. Eh, Depois temos Después alguns tenemos algunos comentários comentarios y bueno, e vamos
A pessoa que está levantando a mão, vamos com Andrés Chaves. Estou habilitando aqui para você poder falar. André. André, tienes el micrófono abierto. Bom, André não está. Vamos então com Hugo Aranda. Hugo tem a possibilidade de abrir o microfone e fazer a pergunta correspondente. Às vezes as pessoas confundem uma salva de palmas com a mão levantada. Continuamos com as perguntas. Alex Hall pergunta: de que versão da Xenexus funciona a Xenexus Next? De Next. Isso, Exacto. De Nexus Next. de Next. De Next. Aqui temos outra Daniel Bentancur do México. Tenho um usuário registrado como beta tester há um tempo e não me deixa perguntar nada anexa. Me devolve um 401. Eu estive fazendo alguns prompts, mas me deixou de responder. Vejo um dashboard que antes tinha começado com $11, agora não tenho nada. Bom, parece que chegou ao topo da parcela, né, Gonçalo? O que você acha isso? Eu acho que foi isso, o motivo foi esse, mas se está na conta beta tester, certamente. Un ticket para Pode ligar para que o pessoal de suporte revise o caso. Mas aconteceu alguma coisa comigo muito semelhante de que tinha comido os tokens. Talvez não seja o mesmo caso. Podemos revisar. Talvez sim. Daniel, você deveria escrever um e-mail para ver se isso pode ser resolvido. Leandro Poço pergunta como é o licenciamento da suíte da Coda. São perguntas comerciais, não sei se tem a resposta, Marcela. Na verdade, é associado ao produto Global Enterprise AI ou à assinatura, porque não tenho a resposta exata, mas vamos começar a trabalhar com tokens e talvez isso do que falavam de consumo de tokens a gente possa usar para muitas coisas. Vai ir nesse sentido, não tenho a resposta exata, mas vai ir por esse lado. Eu vou ter tokens e vou poder utilizar diferentes ferramentas. Perfeito. Perfecto. Acá. As licenças que temos para a Xenexus 18 são válidas para usar em Xenexus Next? Eu vou responder sim. Estando em dia com manutenção, tem acesso a Xenexus Next. Bom, parece que não há mais perguntas. Marcelo, Gonçalo, quer alguma resposta? de mi lugar. Agradecer novamente a todas as pessoas que estão aqui hoje e fico à disposição por e-mail, por dúvidas, iniciativa. Eu sei que às vezes não podemos contar todas as experiências, mas não, entrem em contato com a gente para ver iniciativas, vontades, porque são aquelas que geram desafios e realmente é uma ajuda para fazer crescer isso, que é o mais importante. Um comentário final, Aníbal, por favor. Um pouco sobre a palestra estava orientada a tudo o que vemos, toda essa combinação entre Genexus e a gente, tudo o que podemos ou estamos fazendo hoje em dia, mas o que mais nos entusiasma é o que vamos poder fazer. Se há muito potencial, tentamos transmitir muito entusiasmados e tomara tenhamos contagiado esse entusiasmo e agradecer novamente e ficar à disposição, estão nossos dados e estamos totalmente à disposição por se querem entrar em contato conosco por qualquer um dos pontos tratados.
Muito obrigado, Marcela. Muito obrigado, Gonçalo. Excelente palestra. Obrigada a todos por estar aqui conosco. E esse webinário vai ficar gravado em nosso site www.genexus.com/webinários. E também vai chegar a gravação assim que for editada. Um abraço para todos. Até mais. Chau, chau.